Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Te damos graças pela nossa vida, Senhor. E pedimos agora a unção do Teu Espírito, a guarda dos Teus santos anjos, para que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e possa gerar vida em nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os Teus caminhos. Converte-nos a Ti, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia em Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. Mateus 25, do verso 1 ao verso 13, fala de uma parábola muito conhecida, que é a parábola das 10 virgens, não é? Todos nós conhecemos, as crianças conhecem, sempre aprendemos essa parábola. E ela tem lições para nós de vida e lições profundas a respeito do que Deus deseja para nós. Vamos ler? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: Não, para que não nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós a porta. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola das 10 virgens, ela é assustadora, né? A gente olha e vê moças que, na verdade, elas pareciam estar todas preparadas, elas tinham se arrumado, elas estavam esperando o noivo. Mas acontece que 5 delas não estavam realmente preparadas. Tinha acontecido alguma coisa com elas que o preparo delas não era completo. E o espírito de profecia, ele fala a respeito disso e nos aconselha. Vamos ler? Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. Sabe qual era o grande problema das 5 virgens insensatas? O Espírito de Deus não introduziu a verdade no íntimo da alma delas. Interessante, né? Então quer dizer que eu posso conhecer a verdade, posso entender teologicamente a verdade, mas a verdade não é eficaz na minha vida. Ela não faz uma obra na minha vida, não entra na minha alma. Eu ouvi o irmão Odair dar um exemplo que eu vou repetir para vocês aqui. Vocês já jogaram água em ganso? Em pato?
Alguém já jogou água em pato, em ganso? Como é que acontece quando você joga água em ganso e em pato? Ele fica todo molhadinho? Não. A água bate nele e volta. Não penetra. As 5 virgens insensatas eram como gansos. A mensagem tinha chegado para elas, mas não tinha entrado no íntimo da alma. Olha o que mais diz o espírito de profecia. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Nós vamos entender, durante esses momentos que a gente vai passar agora, o que é o íntimo da alma. Percebam, as pessoas que representam a classe das virgens loucas, elas não são hipócritas. Elas aceitaram mesmo a verdade. Elas estavam ali aceitando, elas cumpriram alguns propósitos na vida, elas estavam aguardando, elas tinham a lâmpada. Mas acontece que a operação do Espírito Santo na alma é diferente de você só aceitar. Vocês estão percebendo isso? Vocês vão ouvir muitas coisas essa semana, mas elas não podem ficar na superfície. É preciso que vocês entendam que o Espírito Santo precisa fazer uma obra no nosso coração. Cada vez eu preciso entender isso, senão eu começo a ficar fria. A minha lâmpada está acesa, mas uma hora ela vai acabar. Se essa mensagem não tocar o íntimo da minha alma, se não houver uma operação do Espírito Santo em mim. Eu vou explicar mais, vamos lá. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Viu outra característica? Muito bem, não há a operação do Espírito Santo no coração, porque eu não assimilo princípios. Perceberam? O que são princípios? Princípios são as regras da minha vida que eu tenho na minha consciência e que regem a minha conduta. E que fazem com que eu escolha, que eu tome decisões que estão de acordo com a vontade de Deus. Então, elas deixaram de assimilar princípios, elas estavam cumprindo regras e não princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Então, é preciso que eu compreenda quais são as minhas motivações. Porque se eu não agir pela minha consciência e só pelas minhas obras, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho natureza nova. Porque o Espírito Santo não vai atuar em mim. Olha o que está escrito. O homem age de acordo com o seu desejo e consentimento. Se eu não tenho um desejo no meu íntimo, cheio de princípios, dos motivos pelos quais eu estou agindo assim, falando assim, então eu não tenho natureza nova. Compreendem isso? A natureza nova, ela tem a ver com aquilo que eu acredito. A minha consciência. Vamos ver mais. Não conhecem a Deus. Por quê? Não estudaram seu caráter. Não tiveram comunhão com Ele. Por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Vamos entender isso? Olha só, não sabem como confiar, como ver e viver.
Isso é princípio. Quer dizer, então, que aquelas virgens loucas, elas podiam ter a aparência de que estavam esperando. Mas dentro do coração delas, elas não tinham a motivação certa para estar naquele dia esperando o noivo. Muito sério, não é? Eu posso investir em congressos, eu posso ouvir a palavra de Deus, eu posso acordar para fazer estudos, eu posso fazer lições de escola sabatina. Mas isso tem que mudar a minha vida. Eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu tenho que aprender a ver Deus na minha vida. Eu tenho que viver esses atributos do caráter de Deus. Eu digo para vocês, olha, dia após dia, eu posso ser mãe, dona de casa, profissional, posso ser filha, graças a Deus ainda sou filha. Mas se isso não estiver acontecendo na minha vida, de forma que eu sirva verdadeiramente a Deus, naquilo que eu acredito, na forma como eu penso as coisas, não muda a minha natureza. E eu não vou ter azeite de reserva, o Espírito Santo, quando eu precisar dele. A nossa consciência, ela é a base de todos os nossos princípios. A nossa consciência, a forma como Deus colocou o funcionamento da nossa mente, a consciência é o ponto alto, é o ponto-chave de tudo isso. É na consciência que tudo acontece. Então é aqui na minha consciência que eu vou armazenar os meus conceitos de mundo, de vida, de pessoa. E eu vou formar o meu caráter, quem eu sou, com a minha personalidade. Personalidade é diferente de caráter. A minha personalidade são as minhas habilidades. Quem eu sou, os meus gostos, os meus desejos. O meu caráter são os princípios. A minha visão de mundo, o meu princípio, as minhas regras de vida. Esse é o meu caráter. E está tudo aqui, na minha consciência. Então, a obediência à natureza nova, ela está intimamente ligada à consciência. Espera que usem ao seu serviço as faculdades da mente e do corpo. Ele lhes deu o sentimento e espera que usem para a sua glória esse dom precioso. O que o Sr. White está dizendo a respeito de sentimento? A sua personalidade. As coisas que você gosta, que você sabe fazer, os dons que Deus te deu, os seus talentos. Ela está dizendo, use para a glória de Deus. Deu-lhes uma consciência e proíbe-lhes abusar de qualquer modo desse dom. Deve antes ser exaltado ao lugar de autoridade que lhe designou. Quem é a autoridade? Quem rege a minha mente? A minha consciência. Então, se eu coloco diante de mim os meus padrões de pensamento, aquilo que eu acredito, eu vou agir em relação a isso. Então, eu preciso o quê? Verificar o que eu acredito. E dentro daquilo que eu acredito, eu preciso viver isso. Porque se eu piso na minha consciência, naquilo que eu acredito, eu tenho um grande problema. E eu começo a destruir o meu caráter. Leva a tua consciência para junto da palavra de Deus e vê se tua vida e caráter estão de acordo com a norma de justiça que Deus ali revelou. Poderás então determinar se tens ou não tens uma fé inteligente e que espécie de consciência é a tua.
A consciência do homem não merece confiança a menos que esteja sob a influência da graça divina. A menos que esteja sob a influência da graça divina. O texto disse que nós precisamos avaliar os nossos conceitos segundo a palavra de Deus. Senão eu vou ter uma má consciência e não uma boa consciência. Se eu estiver permitindo que os meus padrões sejam guiados pela sociedade, e eu preciso investigar isso. Se for pelos padrões da sociedade, eu vou ser enganada. Eu vou andar errado. E eu vou achar que eu estou esperando Jesus voltar e eu não vou entrar. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Por quê? Mas eu vesti a roupa longa. Mas eu comi o vegetariano. Mas eu não roubei. Eu não matei ninguém. Mas avalia. Quais são as suas motivações? Por que você fez isso? Eu vou dizer para vocês. Tem gente que é vegetariano, que é vegano. Não é para a glória de Deus. É para não machucar os animais. É porque acredita na reencarnação. Por que você é vegetariano? Tem mulheres que usam roupas longas, se vestem com modéstia, com pudor, mas não é para a glória de Deus. É porque é chique. Vocês sabiam disso, né? Existem mulheres que são mulheres da sociedade, que elas se vestem com um padrão de vestimenta que é maravilhoso. É aquilo ali. Mas não é para a glória de Deus. É diferente quando é para a glória de Deus. Quando você fala assim, eu sou vegetariano e você tem motivo para fazer isso, é para a glória de Deus. Ou não é? É porque Deus pediu para que você tenha uma mente limpa para ouvi-lo, para ter discernimento, para entender os caminhos do Senhor. É por isso que Deus pediu para a gente ser vegetariano. E Ele não falou só para a gente não comer carne. Tem outras coisas. Tem gente na sociedade que eles fazem os 8 remédios, sabiam? Eles fazem exercício físico, ar puro, água pura, luz solar. Fazem as meditações deles, né? Confiança em Deus, né? Mas é para a glória de Deus? Não é. Eles fazem, sabe por quê? Para eles não envelhecerem. Para eles terem longevidade. Terem saúde. Eles reconhecem que isso traz saúde. Mas é para a glória de Deus? Eles recebem o benefício no corpo. Mas e a alma? É preciso que a influência seja da graça divina. É preciso que isso modifique aquilo que você acredita. Isso faz a diferença. Satanás se prevalece de uma consciência não iluminada e assim leva os homens a toda sorte de enganos, porque não fizeram da palavra de Deus o seu conselheiro. Muitos têm forjado um evangelho seu próprio, da mesma forma que substituíram a lei de Deus por outra de sua própria feitura. Viu aí? Será que nós corremos o risco de estar fazendo um evangelho nosso mesmo, individual para a gente? Daquilo que eu aceito e do que eu não aceito, do que é assim e do que não é bem assim? Eu tenho que ter cuidado com isso. Qual é o meu conceito de mulher? O que eu penso sobre ser mulher? Os homens, o que vocês pensam sobre ser homens? Que conceito é esse? Ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Qual é o meu conceito de negócio de vida? Qual o meu conceito de ganhar dinheiro? Jovens, qual o meu conceito de futuro para a vida? Casais, qual é o verdadeiro conceito do casamento?
É preciso que nós sejamos pautados pela palavra de Deus, porque senão nós vamos ser confundidos pelos conceitos da sociedade. Eu sei que tem pessoas aqui de outro país, lá na Argentina, né? A cultura nossa é diferente em muitos aspectos. E a gente precisa observar as questões culturais para ver se elas estão de acordo com a vontade de Deus. Na vestimenta, na fala, naquilo que a gente escolhe para ser. É ou não é? Vocês vêm de fora e vocês olham os brasileiros e falam, a gente não faz assim, a gente não pensa assim. São diferentes. Porém, é preciso que a gente tenha uma harmonia com a palavra de Deus. Isso é nova natureza. Mais sobre a consciência. Diz o salmista: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130. Quando a verdade atua apenas sobre a consciência, ela cria muito desassossego. Mas quando a verdade é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeiro a Jesus Cristo. Perceberam isso? Por que quando está só a nível da consciência traz desassossego? Agora quero que vocês pensem junto comigo, porque a gente falou que o conceito tem que estar diferente na minha mente. Eu tenho que fazer da palavra de Deus o meu conselheiro. Está aqui, Salmo 119, verso 130. Eu preciso ter entendimento e a palavra de Deus vai me dar um entendimento. Só que, se ficar a nível apenas da consciência, eu vou ficar agitado. Por quê? Porque eu vou querer fazer coisas. Eu vou querer pôr em prática. Eu quero fazer coisas. E eu vou ficar desassossegada. Então, quando é que eu não tenho desassossego? Quando faz sentido para mim. Quando eu olho as coisas e falo, Senhor, agora eu entendi. É uma submissão que a gente faz ao Senhor. Quando Deus na palavra de Deus, quando Deus diz na palavra, faça assim, fale assim, a nossa tendência é colocar isso diante de nós, como Deus falou, e a gente diz, agora eu não vou mais falar desse jeito. E aí eu chego durante o dia e eu não consigo. Mães, né? Não vou gritar mais, eu vou manter o controle. Aí chega, o menino provoca e a primeira coisa que a mãe faz é... Ah! Mas por que não conseguiu? A mãe não entendeu que não pode gritar? Entendeu. Mas por que não conseguiu? Não fez sentido para ela. O que essa mãe tem que fazer? Por que eu grito, Senhor? Senhor, me mostra porque eu estou gritando. Por que eu estou ficando impaciente com ele? Por que a justiça para mim tem que ser ganha na força? Eu ainda não entendi, Senhor, que não é por força e nem por violência, mas pelo teu Espírito. Me ajuda, Senhor. Viu a diferença? Não é um controle pessoal, é um entendimento do Espírito. Então, se essa mãe, ela ajoelha na presença de Deus e pede a Jesus para que ela compreenda o que é a justiça, porque a raiva dela está se acendendo em justiça. Ela grita com o menino porque ela acha justo, porque ele está transgredindo. Mas então, ela tem que mudar o conceito de justiça. O que é justo? Como que eu vou lidar com a justiça? Como eu posso ser justa com o meu filho? Compreenderam? Vamos ver mais. Lembram dos sacerdotes, gente? Os sacerdotes na época de Cristo? Olha esse texto. A senhora White diz que eles tiveram consciência de que Jesus era o Filho de Deus, não é? O que vocês acham? Tiveram? Vamos ver. Enquanto Jesus estava falando no pátio do templo,
haviam vagueado ali por perto a fim de descobrir qualquer coisa que pudesse ser voltada contra ele. Escutando-o, porém, esqueceram o objetivo para o qual ali os tinham enviado. Ficaram como arrebatados. Vou parar aqui só um pouquinho para explicar quem são esses. Esses tinham sido espias, pessoas que os sacerdotes tinham mandado, para poder ir lá observar, para anotar o que Jesus estava fazendo de errado. E confrontá-lo, né? Então eles ficaram ali para descobrir isso. Só que eles ficaram, quando eles começaram a escutar, eles ficaram arrebatados de espírito. Cristo revelou-se-lhes a alma. Viram aquilo que os sacerdotes e principais não queriam ver. A humanidade inundada com a glória da divindade. Voltaram tão cheios desse pensamento, tão impressionados por suas palavras, que ante a pergunta, por que o não trouxestes? Só puderam replicar, nunca homem algum falou assim como este homem. Olha só a diferença. Os sacerdotes, eles tinham a doutrina, eles tinham toda a profecia, eles tinham a capacidade de relacionar as coisas. Eles relacionaram, entenderam que Jesus era o Messias, mas eles não tinham essa abertura do coração, como esses homens tiveram. Eles chegaram para poder pegar Jesus em alguma coisa e levá-lo preso. Mas quando eles começaram a escutar, a mensagem tocou o íntimo da alma deles. Como que foi isso? Jesus falou da necessidade deles, do pecado deles. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus tocou no íntimo da alma dela, foi quando ela reconheceu o pecado dela. Ela falou, realmente, não é meu marido. Realmente, esse homem sabe da minha vida. E eu sei que isso está errado, mas é só quando Jesus falou com ela que estava errado, que ela despertou. Que ela falou assim, eu sei, sempre soube que isso é errado, mas agora eu tenho algo a mais. Jesus ensinou para ela e para eles que tinha alguma coisa além daquilo que você vê. Quando Deus fala para você, filho, você está pecando nisso, está errado o que você está fazendo. Nesse momento, a gente entra num conflito, porque a gente entende o nosso pecado. Só que aí você precisa quebrantar o seu coração e falar, Senhor, é isso mesmo. Eu estou gritando. Eu não estou conseguindo dominar o meu espírito. Eu não estou entendendo as tuas coisas, Senhor. E aí, quando eu ajoelhar na presença do Senhor, eu vou com o coração arrependido. Eu não vou com aquele coração soberbo. Gritei mesmo. Porque esse menino ninguém aguenta. Olha o que ele está fazendo. Estou dando exemplo de mães. Mas, gente, coloca isso em todas as outras coisas. Põe lá no negócio, quando você vai negociar com alguém. Que essa pessoa, ela está querendo te lesar. Vai lá, coloca quando você está tendo que conversar com um funcionário ou com um colega de trabalho. O marido, quando ele precisa ter paciência com a esposa. E diversas outras coisas. Na alimentação, na vestimenta. Quando você vai lidar com política. Queridos, nossa pátria é celeste. E nós precisamos colocar o nosso coração no céu e não aqui. Coloca isso em todas as áreas da sua vida. Em cada ponto. Ajoelha na presença de Deus quando você ouvir a mensagem. Aproveita que essa semana você escolheu para estar na presença de Deus. E quando você ouvir a palavra, permite que o Espírito Santo toque o seu coração. E os sacerdotes, quando eles receberam a notícia? Os sacerdotes e principais, ao acharem-se a princípio na presença de Cristo, experimentaram a mesma convicção. Olha só,
a mesma convicção daqueles homens. Esse é o Messias, é o Filho de Deus, é o noivo. Comovera-se-lhes profundamente o coração. Olha aqui. Possuindo-os o pensamento. Nunca homem algum falou assim como este homem. Eles tiveram esse pensamento? Quem imprimiu isso no pensamento deles? O Espírito Santo. Concordam comigo? O Espírito Santo estava atuando neles? O Espírito Santo atua em todos os corações. Até nos corações dos assassinos, dos ladrões, das prostitutas. O Espírito Santo atua no coração de todas as pessoas. Eu citei esses porque na sociedade, a gente diz que essas são pessoas à margem da sociedade, pessoas muito ruins. Mas eu digo para vocês, o Espírito Santo sempre atua no coração de todos os homens. De todos. Ele não faz acepção de pessoas. E o convencimento e a palavra de Deus, ela fala tanto na minha mente, como na mente de qualquer pessoa nesse mundo. E falou no coração dos sacerdotes. Aqueles homens avarentos, cheios de orgulho, egoísmo, falou com eles. A mesma coisa. Mas o que eles fizeram? Olha lá. Sufocaram a convicção do Espírito Santo. É igual jogar água em pato. Molhou, mas não molhou. Agora, enfurecidos por serem os próprios instrumentos da lei, influenciados pelo odiado Galileu, exclamaram: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. João 7, 47 a 49. O maldito Galileu. Eles ficaram com ódio pela convicção do Espírito que chegou no coração deles. Queridos, cuidado com esse sentimento. Nós lemos inicialmente que os sentimentos nossos precisam ser para a glória de Deus. Então, quando você ouvir uma palavra que for dita, que ela fizer com que você pense no mal que você está fazendo, que você pense na decisão que você tem que tomar, não sufoque o Espírito. A hora que a convicção chegar para você, não diga: ah, Senhor, mas agora não dá para mim. Não façam isso. Digam: eis-me aqui, Senhor, e comece a dar passos na direção que Deus está te mostrando. Porque o Espírito Santo, quando ele fala ao nosso coração, ele nos dá condições de obediência. É a coisa mais linda que existe. Olha, quando a convicção vem, se você der voz a essa convicção, se os seus sentimentos forem movidos à obediência pela sua convicção, o Espírito Santo, ele vai atuar em você para dar força e poder para você obedecer àquela palavra. Agora, quando a convicção vem no seu coração e você fala assim: não, tem muita coisa para fazer ainda, e você dá aquela balançada de cabeça e fala: não, não dá para mim. Ainda não, ainda não. Você coloca obstáculos. Aí você perde o poder. Aí você não enche a sua vasilha de reserva. E você vai segurando a sua lâmpada. Só que quando chegar o noivo, que você olhar, você vai falar: não fiz. Eu sabia. Eu entendia. Mas não fiz. Eu fiz alguma coisa. Mas não fiz tudo. Mas eu fui no culto. Mas eu não quebrantei a minha alma. Perceberam? Por sua consciência, todo judeu sincero se convencia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Consciência? Sabia? Convenceu? Convenceram-se. Mas o coração, em seu orgulho e ambição,
não se rendia. Mantinham uma oposição à luz da verdade, a qual estavam decididos a resistir e negar. Quando a verdade é considerada como tal apenas pela consciência, quando o coração não é estimulado e tornado receptivo, a verdade tão somente agita a mente. Mas quando a verdade é, como tal, recebida no coração, ela passou através da consciência e cativou a alma por seus puros princípios. É posta no coração pelo Espírito Santo, que adapta a sua formosura à mente, a fim de que seu transformador poder possa ser visto no caráter. Agora sim, eu sou regida pelo poder do Espírito. Não só agora pelo que eu li e acredito, mas pelo que fez sentido na minha vida. O que os sacerdotes deveriam ter feito? Eles não sabiam toda a doutrina? Eles sabiam a profecia? Eles eram mestres da lei? Eles sabiam de capa a capa? Quando eles viram Jesus, eles fizeram as considerações necessárias, eles entenderam que era o Messias. Você faz isso? Faz. Quando você abre o espírito de profecia, quando você abre a Bíblia, você é capaz de discernir certo e errado? Sim, nós chegamos até aí com a nossa humanidade. Qualquer homem inteligente chega até aí. Muitos homens inteligentes esquadrinham a Bíblia e são capazes de dizer versos de cor. Vocês já viram isso? Tem gente que diz verso de cor, Bíblia de capa a capa, mas não tem o Espírito. Eu posso usar textos infinitos e mostrar a razão daquilo que eu quero mostrar. Mas eu preciso ser tocado pelo Espírito por essa mensagem. O que os sacerdotes deveriam ter feito? Eles deviam ter ajoelhado na presença de Deus, rasgado o coração e ter falado: nós erramos até hoje. Somos avarentos. Acabamos com o templo de Deus. As pessoas estão perecendo de fome, de sede, de justiça e a culpa é nossa. Imagina se os sacerdotes tivessem feito isso. Não entendemos a simplicidade das Escrituras. Não entendemos o poder de Deus. Quanta confissão eles não fariam? Só que eles não ajoelharam. Eles bateram no peito e disseram: quem sabe mais do que nós? Entenderam? A hora que vocês estiverem ouvindo a palavra, não critiquem a palavra segundo aquilo que você pensa. Ouçam a palavra e ouçam a voz do Espírito que convence vocês do pecado, da justiça e do juízo. É assim que a gente tem que viver nesse mundo. Todavia, o caráter, ele não é transferível. Ninguém pode crer por outro, não tem jeito. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é o fruto da operação do Espírito. Ninguém pode dar. Por isso, esposas, não se apeguem à fé dos seus maridos. Vocês precisam ter a própria fé. A comunhão com Deus pessoal sua. Você já foi à presença do Senhor? Você precisa ir à presença do Senhor. Porque o caráter, ele não é transferível. Maridos, esse caráter não é transferível. Se você se apega à fé da sua esposa, à convicção dela, se você está indo e vindo porque ela quer e você a ama e você gostaria de agradá-la, por isso você vai e vem na palavra de Deus junto com ela, não vai adiantar para você. Você vai estar segurando a lâmpada, mas no dia que você precisar da experiência com Deus, não tem. Quando você buscar no íntimo da sua alma a sua vasilhinha de azeite, você vai falar:
não estive na presença do Senhor. Eu mesmo não conheço a Deus. E isso vai ser amargo. Isso vai ser difícil. Por isso, a convicção, ela tem que ser pessoal. Cada um precisa ter a sua própria convicção. A sua experiência pessoal com Jesus. Vá à presença de Deus. Você. As necessidades da alma, só o amor de Cristo pode satisfazer. Só o amor de Cristo pode satisfazer. Você pode ouvir, você pode esquadrinhar a palavra de Deus, mas a necessidade da sua alma só será satisfeita quando você, individualmente, estiver de joelhos na presença do Senhor, rasgando o seu coração, acumulando o espírito na sua vasilha, sabendo que você está preparado para uma outra situação igual àquela, em que você deveria ser paciente, em que você deveria ser honesto, em que você deveria se posicionar com Jesus. Entendem isso? Faz sentido para vocês? Esse texto ficou ruim de ver. Eu vou ler aqui. A escuridão do falso conceito. Vocês não conseguem ler isso. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo, à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Conceitos errados a respeito de Deus. Sabia que isso existe demais? Vocês sabiam que isso causa transtornos mentais? Vocês sabiam que as doenças mentais, principalmente a ansiedade, ela é formada de falsos conceitos? Principalmente um falso conceito de Deus? Que o mundo ele está sendo envolvido por um Cristo que não é Jesus? Vocês sabiam que Jesus está ansioso para que o caráter dele seja demonstrado em nós? Essa é a ansiedade de Jesus? De que o mundo veja Cristo em nós? Então ele vem buscar a gente para levar para o céu? Estou falando da forma mais simples possível. Vocês sabiam disso? Então, nós precisamos ser transformados. Eu preciso estar de joelhos na presença de Deus de uma forma especial, completa. Eu não posso ajoelhar com meu marido para orar, só para orar como casal. Eu preciso me envolver na oração. Quando vocês se ajoelharem, se envolvam com a oração. Pensem no que vocês estão orando. Não façam aquela oração, obrigado, Senhor, presidir, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Quando alguém estiver orando, pedindo a presença do Senhor, rasguem o coração de vocês nesta presença. Creiam que a presença do Senhor se faz aqui, se faz com vocês, no recôndito do lar de vocês. É assim. Quando vai orar em casal,
a tendência é dispersar a mente, ou então ficar fixo no pensamento do outro. Não façam isso. Quando vai orar em casal, é preciso que intimamente eu esteja ligado a Cristo, porque quando eu abrir a minha boca em oração, eu não toco só o meu coração, mas eu toco o coração do meu esposo também. Entendem isso? Quando eu estou orando em grupo, quando eu estou orando como igreja, se eu não me... Quem quiser pode aproximar-se, tomar do poder de Deus e fazer paz com Ele, e Ele fará. Se você ajoelhar, vai acontecer? Vai acontecer. As prudentes. Seu discernimento espiritual não havia sido totalmente extinto. E eles se uniram rapidamente ao cortejo. Ao apoderarem-se da graça de Cristo, sua experiência religiosa tornou-se vigorosa e abundante. Experiência religiosa abundante. Ou seja, muita coisa eu passei com Cristo. Mas se eu vou ofuscando a experiência, eu passo muita coisa com Cristo? Não passo porque eu não quero. Eu não quero me expor. Por isso eu não passo muita coisa com Cristo. Porque eu fico ouvidando a voz do Espírito. Porque eu fico dizendo para o Espírito que não é assim. Que eu não aceito. Que eu não concordo. Que eu não consigo. Então eu não tenho experiência abundante com Cristo. E suas afeições foram estabelecidas nas coisas do alto. O que as prudentes amavam? Deus. A companhia de Deus. Esaú e Jacó. O que Jacó queria? Esaú e Jacó são virgens prudentes e virgens nécias. O que Jacó queria? A bênção. O que Esaú queria? A riqueza, o dinheiro. Perceberam? Aonde está a nossa afeição? O que eu quero faz toda a diferença. Eles discerniram onde estava a fonte que lhes supria e apreciaram o amor que Deus tinha por eles. Vocês já pensaram no amor que Jesus tem por vocês? Vocês já pensaram o quanto Deus fez para que vocês estivessem aqui hoje? Eu tenho visto nas inscrições, vocês fizeram inscrições comigo. Eu orei por vocês. Mas eu digo que muitos tentaram chegar e não conseguiram. Vocês estão aqui. Vocês já pensaram que isso tem a ver com o amor de Deus por vocês? Que bênção é essa que Jesus concedeu a vocês? Que oportunidade foi essa? A caminhada de vocês até aqui é uma experiência. Não levem isso como qualquer coisa. Qualquer um faz uma viagem. Não, não é. Vocês chegaram até aqui por causa do amor de Deus por vocês. Eles abriram seus corações para receber o Espírito Santo por meio de quem o amor de Deus podia ser derramado. Suas luzes estavam em ordem e queimando e emitiam constantes raios de luz na escuridão moral do mundo. Eles glorificavam a Deus porque tinham o azeite da graça em seus corações e fizeram a mesma obra que seu mestre fez antes deles. Qual é a obra? Sair para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Vamos ler? Ficou bagunçado ali. Romanos 12, 2. Vamos abrir a nossa Bíblia? Terminamos com esse verso. Romanos 12, verso 2. Esse verso de Romanos, ele tem de ficar diante de nós. O mundo não entende ele, tá? O mundo não entende. 12, 2. O mundo não entende esse verso. Sabe quem entende esse verso? Quem entende como a mente funciona segundo a palavra de Deus. É assim que funciona. Quando vocês estiverem na presença de Deus. Vou ler.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está diante de vocês isso? Quando vocês forem orar, orem pedindo: Senhor, transforma o meu coração de acordo com a tua vontade, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí eu não forjo o evangelho para mim. Aí eu vou fazer a vontade do Senhor. Ainda que isso tenha que fazer com que eu deixe para trás muitas coisas que eu antes queria ficar com elas. Compreenderam? Queridos, Jesus, Ele tem pressa em nos salvar. Ele nos ama infinitamente. Nós não temos ideia desse amor. A gente fala dele, a gente fala muito dele. Mas nós precisamos experimentar ele na nossa vida. Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, rasgando a nossa alma, entendendo que Jesus ele quer nos transformar. Nós não podemos ficar como estamos. Precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, bondoso Deus, estamos ainda aqui na Tua presença, Senhor. O Teu Espírito tem falado ao nosso coração, tem insistido conosco em tantas coisas, já faz tempo, Senhor. E precisamos de forma inteligente, pessoal, nos colocar agora na Tua presença. Senhor, afasta do nosso coração o nosso pecado. Ajuda-nos que nós possamos conseguir abandonar aquilo que tem nos separado de Cristo. Transforma a nossa vida para que nós possamos proclamar a Tua mensagem e que o Teu caráter esteja aqui conosco, para que nós possamos mostrar ao mundo quem Tu és. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Dá-nos o Teu Espírito, que as mensagens que formos ouvir durante essa semana possam tocar o íntimo de nossa alma, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.